Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Bonfim e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra de hoje está baseada no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 24, que diz assim: Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu gostaria de intitular essa mensagem como sendo: nunca é tarde para voltar. Esse tema foi baseado no testemunho do jovem José, lá do Humaitá, um amigo nosso, lá da nossa igreja, né? Onde ele estava numa live com o pastor da nossa igreja, né? No Canaã e Có, no dia 9 de março de 2021. Se você quiser dar uma olhadinha lá, fique à vontade, tá bom? E no seu testemunho ele contava que certa vez alguém mandou uma mensagem para ele quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E a mensagem dizia: nunca é tarde para voltar. Então, baseado nesse tema, vamos falar alguma coisa hoje em nome de Jesus. O capítulo 15 de Lucas fala de 3 perdas. Primeiro, se você for ler o capítulo inteiro, você vai perceber que fala primeiro de um homem que tinha 100 ovelhas e uma das ovelhas se perdeu. E ele foi buscar essa ovelha. Ele saiu a procurar até que encontrou aquela ovelha. Depois fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, ou seja, 10 moedas. Tá certo? Cada moeda equivale a um dia de trabalho. Uma dracma naquela época equivalia a um dia de trabalho. Tá certo? E essa mulher, ela perdeu uma moedinha. E ela saiu a buscar aquela moeda. Varreu toda a sua casa, procurou de todas as formas, até que encontrou a sua moeda. E no terceiro momento fala de um pai que tinha 2 filhos. E um dos seus filhos resolveu sair de casa, ir morar longe, afastado do seu pai. Se for fazer um cálculo matemático, a primeira perca foi de 1%, ou seja, uma ovelha entre 100. A segunda perca, a mulher ela perdeu uma moeda entre 10, ou seja, foi 10% de perca. A segunda perca foi maior. O filho saiu, ou seja, de 2, 1 saiu, então 50% a perca. Independente de quantos estejam perdidos, o Senhor Jesus, Ele quer trazer tanto 1%, como 10%, como 50%, tá certo? O Senhor, Ele quer trazer todos quanto puderem ouvir o Evangelho, todos quantos estiverem interessados em ouvir e voltar para o Senhor. O pastor Finis Dake disse no seu comentário que tanto a ovelha como a moeda foram procurados pelos seus respectivos responsáveis, né? Tanto o homem como a mulher foram procurar a ovelha e a moeda, respectivamente, né? Mas o interessante no comentário dele é que o filho pródigo, ele não foi procurado pelo pai, ou seja, o pai não saiu para procurar o seu filho, tá certo? O pai esperou que esse filho voltasse
para o local de onde ele saiu, voltasse para a casa de onde ele havia saído, a casa do pai. Apesar do filho perceber que estava vivendo uma vida deplorável, estava vivendo uma situação totalmente triste e caótica, mas o que mais pesou no coração daquele filho foi lembrar dos ensinamentos do seu pai, lembrar dos momentos felizes que ele tinha com seu pai, com sua família, com os seus, lembrar de todas as mordomias que ele tinha disponível ali na casa do seu pai. Mordomias essas que até mesmo os empregados da casa tinham também. Meu querido, minha querida, essa passagem, ela nos faz lembrar que muitas das vezes nós reclamamos de onde estamos, nós reclamamos da igreja onde estamos, porque às vezes nós não somos reconhecidos, ou porque alguém talvez não esteja olhando para nós como a gente gostaria que fôssemos olhados, tá certo? Mas esse filho, ele, quando estava longe, ele reconheceu que de onde ele estava, que de onde ele veio, a casa do pai dele, ali sim havia alegria, ainda que ele não percebesse lá no momento, ainda que ele não reconhecesse lá enquanto estava com o pai, mas quando ele saiu fora, ele reconheceu que a casa do pai realmente era o verdadeiro lar onde ele gostaria de estar de volta. Meu amado, minha amada, tanto aquele homem que tinha as ovelhas, como aquela mulher que tinha as moedas, eles representam a igreja hoje, na pessoa do pastor, na pessoa dos seus membros. A igreja tem o prazer de buscar a ovelha perdida, tem o prazer de buscar aquela moedinha que se perdeu. Seja através da intercessão, seja através de uma palavra por telefone ou por mensagem, seja de forma direta ou indireta, contato direto ou não. A igreja, através dos seus membros, tem o maior prazer, e deve ter esse maior prazer, em buscar essa ovelha perdida. É dever da igreja buscar a ovelha perdida, e é isso que a igreja faz, é isso que a igreja busca. A igreja, meu querido, está constantemente orando por você, está constantemente lembrando de você, intercedendo por você, de uma forma ou de outra, tentando ter contato com você. Então, meu amado, a igreja tem o maior prazer em querer buscar você, a igreja tem o maior prazer em se esforçar para ir buscar você. E é isso que a igreja está fazendo. E é isso que a igreja está fazendo. É isso que estamos fazendo nesse momento. Meu querido, minha querida, tanto aquele homem que tinha a ovelha perdida, como aquela mulher que tinha a moedinha perdida, eles representam a igreja. Ou seja, a igreja, na pessoa do pastor e dos seus membros em geral, tem a missão, tem o dever de ir buscar as ovelhas que estão perdidas, de ir buscar a moedinha que se perdeu. Tá certo? Então, é isso que a igreja está fazendo hoje, é isso que nós estamos fazendo hoje, tá certo? A pregação da igreja hoje é no intuito de trazer você para Jesus, de trazer você que está afastado para os caminhos do Senhor de volta. Então, a igreja, ela busca tanto no sentido de intercessão, de estar orando por você, como de mandar uma mensagem para você, de pregar para você através das redes sociais, ou é o que estamos fazendo aqui nesse momento, é tentando te trazer de volta para Jesus. Já no caso do filho pródigo, o pai, ele não foi atrás do filho que decidiu por conta própria sair de casa. Ele não foi perdido, como no caso da ovelha e da moedinha, mas ele decidiu, ele planejou no seu coração a sua saída. Então o pai respeitou a sua forma de pensar, respeitou o seu desejo e permitiu que ele fosse. Um coração partido, mas o pai permitiu. Porém, a Bíblia diz que o pai ficou ali, meu querido, com o coração pesaroso, com o coração pesado, com o coração angustiado, aguardando o dia que aquele filho voltasse ou voltaria para a sua casa de volta. A voz do pai no coração do filho era constante. O filho constantemente lembrava dos momentos que esteve com seu pai, dos conselhos que seu pai lhe dava, de quando o seu pai brigava com ele, mas para consertá-lo, para ajudá-lo a crescer como um homem bem formado, um homem de respeito. Meu querido, ainda hoje a voz do Espírito Santo continua chamando no teu coração, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, conforme Provérbios 23, 26. Sei que você se lembra o quanto você era feliz quando estava na casa do pai. Mas, assim como foi dito para o jovem José lá do Humaitá, do mesmo jeito, é dito hoje ao teu coração: nunca é tarde para voltar. Jesus, ele está dizendo hoje para ti: não é tarde para voltar. Volte para Jesus o quanto antes, meu querido. Vejamos o que o filho pródigo disse no versículo 17 a 19. Olha só. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância ou em fartura, e eu aqui
morro de fome ou padeço de necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Meu querido, minha querida, o filho pródigo, ele caiu em si, ele reconheceu que estava errado. Isso chama-se arrependimento. O arrependimento é a primeira coisa que o Senhor Deus quer de cada um de nós para que possamos ser aceitos de volta para Ele, para os seus braços. O Senhor, Ele quer que nós nos arrependamos constantemente de nossos pecados. E esse processo constante de arrependimento chama-se santificação. Você vai se arrependendo e tentando recomeçar novamente em Cristo Jesus. Então, essa vontade de estar sempre melhorando, buscando o Senhor, é o que Ele chama de santificação. 1 Pedro 1,16 diz: portanto, escrito está, sejam santos, porque eu sou santo. Então, o Senhor quer que nós busquemos a santificação através do constante arrependimento dos nossos pecados e o desejo contínuo de melhorar sempre. Então, tanto a igreja se mobiliza para trazer de volta aqueles que partiram, aqueles que se perderam, como também o Senhor Jesus, ele constantemente procura trabalhar com cada um que resolveu sair de forma individual e particular no seu coração. O filho pródigo esteve se alimentando de comida de porcos. Isso fala de imundície. Ou seja, ele percebeu que estava vivendo a verdadeira imundície. O que ele vivia antes na casa do pai, em relação ao que ele vivia hoje, não era a mesma coisa. Ele deixou o verdadeiro lar por uma casa onde só tinha, na verdade, comida de porcos. Meu querido, Jesus te espera de braços abertos. Versículo 20 diz assim, ó: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai moveu-se de íntima compaixão, correu ao encontro dele, se jogou em cima dele, o abraçou e o beijou. Isso fala de cuidado, isso fala de carinho, isso fala de desejo de ter você de volta nos seus braços. A Bíblia diz que há muito mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimentos. Esse pai, ele ouviu o clamor do filho. Versículo 21 diz assim, ó: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, meu querido, a Bíblia diz que esse pai, ao ouvir isso, ele não deu tanta importância que o filho estava dizendo. Pelo contrário, ele correu e mandou que os seus funcionários vestissem ele com a melhor roupa, colocassem um anel no dedo e colocassem a melhor sandália nos seus pés. E além disso, matassem o cordeiro cevado para fazer uma belíssima festa para receber de volta aquele filho que estava desaparecido. Lá em Provérbios 7, 1-3, diz assim: filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então o Senhor tem desejo de que a palavra dele continue pregada, firme no teu coração, e que você venha obedecer essa palavra que no teu coração clama dia e noite, dizendo que você deve voltar para ele. Em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. E já em 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu querido, nunca é tarde para voltar. Volte para Jesus ainda hoje. Não espere o amanhã. Talvez você não tenha mais tempo. O seu tempo chama-se hoje. Jesus te espera de braços abertos. Volte para Ele o quanto há tempo. Que Deus e Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. E um grande abraço.